Bora lá! Hoje a gente vai contar uma história, quase um estudo de caso, sobre dois fundos imobiliários brasileiros bem conhecidos, o MXRF11 e o TORD11. É a história de como duas estratégias completamente opostas levaram cada um deles para um destino, um destino muito, mas muito diferente. Olha, a gente pode pensar nisso aqui como aquela fábula da tartaruga e da lebre, sabe? De um lado, o MXRF11, seguindo o caminho mais estável, mais seguro, focado em diversificação. Do outro, o TORD11, que foi na aposta de alto risco, apostando tudo na velocidade, num crescimento super agressivo. Duas filosofias, um só mercado para competir. Então, para a gente entender essa história direitinho, a gente separou em algumas partes. Primeiro, as filosofias de cada um. Depois, a gente mergulha na estratégia, diversificar ou concentrar. Aí, claro, vamos ver os resultados, que são bem diferentes. Vamos falar sobre a gestão. Quem estava pilotando o barco e se o preço baixo de um deles é uma oportunidade ou uma armadilha. E, no fim, o que a gente aprende com tudo isso. Ok, vamos começar pelo começo, pelo DNA de cada um desses fundos. Qual era a filosofia por trás deles? Aqui está o ponto central da diferença. O MXRF11 é o que a gente chama de fundo de papel, mais conservador. O foco dele é em CRIs, que são basicamente títulos de dívida imobiliária de boa qualidade. A ideia é gerar uma renda estável, previsível. Agora, o TORD11 era o extremo oposto. Agressivo, high yield. Ele não queria só emprestar dinheiro, ele queria ser sócio dos empreendimentos, entrar em projetos de alto risco, como desenvolvimentos imobiliários, para buscar um retorno lá em cima. Beleza. Então, com as filosofias definidas, como é que isso virou realidade na carteira de cada um? A grande questão era, vamos diversificar ou vamos concentrar os investimentos? Bora ver. Olha só o portfólio do MXRF11. É a cara da diversificação. A gente vê aí que a maior parte, uns 80%, está em CRIs. E não são poucos, são centenas deles. O que isso quer dizer? Que se um der problema, não afeta o todo. É o risco bem diluído, bem espalhado. Agora, prepara. O contraste com o TORD11 é gritante, era o oposto total. Dá uma olhada nessa fatia maior do gráfico. Mais da metade do fundo, quase 55%, estava investido num único setor. E um setor bem volátil, hotelaria e turismo. Era uma aposta gigantesca e super concentrada. E não era só concentrado no setor, não. A concentração era também geográfica. Pensa só, o futuro do fundo inteiro dependia do sucesso de apenas 2 resorts. E os dois na mesmíssima cidade. Caldas Novas, em Goiás. Era, literalmente, uma aposta de tudo ou nada. Bom, depois de ver as estratégias, chegou a hora da verdade, os resultados. E aqui, a história que os números contam é, bem, implacável. A diferença é gigantesca. Essa tabela aqui resume bem o estrago. Vamos olhar linha por linha. Dividend Yield, MXRF11 pagando uns 12% de forma estável, enquanto o TORD11, bem, irregular e baixo. Agora, o preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP. O MXRF11 está ali, perto de 1, negociando no que seria seu valor justo. Já o TORD11, com um desconto de 50%. E a liquidez diária? É de chorar. O MXRF11 gira milhões por dia, o TORD11 alguns milhares. A diferença brutal. E olha só essa linha do tempo dos dividendos do MXRF11. É a definição de estabilidade, pingando todo mês como um reloginho. É exatamente isso que quem busca renda quer ver: consistência, previsibilidade. Agora, a linha do tempo do TORD11 é o retrato do colapso. Meses e meses pagando. Zero. Nada. Depois, uns pagamentos que são quase simbólicos. Para o cotista que contava com aquela renda, a fonte simplesmente secou. Acabou. E, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa aposta, o TORD11 colocou cerca de 117 milhões de reais para entrar nesses dois projetos em Caldas Novas. É muito dinheiro. Era basicamente o fundo todo, dependendo de um único resultado. E o resultado dessa aposta? Catastrófico. Quando os projetos deram errado, o fundo teve que vender esses mesmos ativos e conseguiu apenas 10 milhões de reais. De 117 milhões para 10. Foi uma destruição de capital de mais de 100 milhões de reais.
Essa citação aqui resume a tragédia. Não foi uma venda planeada, estratégica, foi uma venda de emergência, a preço de banana. E quem pagou o pato, claro, foram os cotistas que confiaram no fundo. Mas, claro, uma estratégia não acontece sozinha. Alguém precisa executar. E isso nos leva a um ponto super importante. Quem estava no comando desses navios? O papel da gestão foi crucial aqui. E aqui a diferença é, de novo, da água para o vinho. De um lado, o MXRF11, com a XPA7, uma das maiores gestoras do Brasil, experiente, transparente, alinhada com os cotistas. Já a gestão original do TORD 11, bem, foi uma coleção de problemas, muita controvérsia, erros de estratégia e, o pior, uma péssima comunicação na hora da crise. Isso simplesmente acabou com a confiança de todo mundo. E se tem uma imagem que mostra o resultado disso tudo, é esta. Olha o tamanho da barra do MXRF11 com mais de 1 milhão de investidores. Se tornou o maior do Brasil. E agora olha a barrinha do TORD 11. O mercado deu o seu veredito, né? A confiança foi toda para um lado só. Isso tudo leva a gente para uma pergunta clássica do mundo dos investimentos. Quando algo está muito barato, será que é uma oportunidade de ouro ou uma tremenda armadilha? Vamos entender essa diferença. A tal da armadilha de valor é exatamente isso que o nome diz. É um investimento que parece barato, uma pechincha, mas na verdade ele está barato por um motivo bem ruim. Os problemas internos dele são graves. O preço baixo não é uma oportunidade, é um reflexo do problema. Então, voltando ao TORD 11, com a cota valendo metade do seu valor patrimonial, ele é uma barganha ou é um grande sinal de alerta? Pelo que o mercado está mostrando, parece ser mais um aviso. Existe uma desconfiança enorme de que o valor real do que sobrou no fundo seja de facto o que está escrito no relatório. E no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a moral da história para quem investe ou pensa em investir? Acho que dá para resumir em um checklist bem prático, de 4 pontos. Primeiro, analise a estratégia. É mais conservadora ou é agressiva? Segundo, fique de olho na concentração. O fundo depende de mais de 1 ou 2 ativos. Terceiro, que talvez seja o mais crucial, pesquise a fundo a gestão. Eles têm um bom histórico? São transparentes? E por último, entenda os riscos de verdade. O possível retorno vale o risco que se está correndo? E para fechar, fica a reflexão final, inspirada na nossa fábula. No mundo dos investimentos, qual papel cada um escolhe? O da tartaruga, que vai devagar e sempre, ou o da lebre, que aposta tudo numa corrida de alta velocidade? Essa escolha diz muito sobre como encaramos nossa jornada de investimento.